Eclesiastes 5, de 1 a 7, assim diz a palavra de Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos ler de novo essa última parte? O tu, porém? Vamos? Tu, porém, teme a Deus. Na década de 70 foi lançado um livro que ficou muito famoso, e aí em muitos arraiais evangélicos. O nome do livro era, alguns de vocês já devem ter lido, Há Poder em Suas Palavras. O livro de Don Gossett, ele tem uma premissa interessante, muito simples, que é: o que você disser vai acontecer se você disser com fé, e se for de alguma verdade, uma repetição ou calcada em algum versículo da palavra de Deus. E se você disser isso e repetir isso, aquilo vai acontecer. Esse livro fez muito sucesso porque aparentemente é uma premissa inocente. Ora, se eu estou dizendo com fé e está de alguma maneira baseado em algum texto da palavra de Deus, por que aquilo não vai acontecer? Isso tem alguns problemas. Primeiro, esse livro mostra a ideia de um Deus passivo. Não é um Deus que faz as coisas acontecerem, mas um Deus que responde às coisas que nós fazemos ou dizemos a Ele. Então, se por exemplo, Deus quer curar fulano de tal, mas nós não falarmos absolutamente nada, é impossível que Deus se mova em direção a essa cura, que Deus se mova em direção a essa conversão, que Deus se mova em direção a essa coisa, e apresenta a ideia de um Deus passivo. E Deus escravo também, de alguma maneira, da nossa própria vontade. Então, se eu disser, cura fulano de tal, Senhor, com fé, todo mundo vai ter que ser necessariamente curado. Para pensar. É só a gente achar uma pessoa com fé, em que toda a humanidade, a gente pode orar assim, ela vai ser curada. E a gente sabe que as coisas não são necessariamente assim. Não é que Deus, por favor, não se agrade. Deus se agrada que a gente tenha fé. Deus se agrada que a gente peça. Deus se agrada que a gente peça com fé. Deus faz a sua vontade conforme a sua palavra. Mas é um Deus que cura, mas que não necessariamente cura todas as vezes. Um Deus que, na verdade, faz todas as coisas conforme aquilo que a gente deseja. Há pessoas que morrem. Há pessoas que ficam doentes, ainda quando nós oramos por ela. Peguei o exemplo da cura, que talvez seja o mais fácil da gente ilustrar, mas o exemplo da salvação também. Se a gente orar para que todo mundo seja salvo, não é necessariamente que todo mundo irá ser salvo. Deus tem os seus eleitos, Deus tem o seu plano e tem a sua vontade. Mas quero repetir, é importante que você peça, é importante que você peça com fé, é importante que você peça acreditando, mas sabendo que Deus não é escravo da nossa vontade, mas Deus tem a sua vontade, que é maior do que a nossa, e Deus não é passivo. Deus responde às nossas orações, mas também faz aquilo que Ele quer, mediante a sua santa e soberana vontade. O maior exemplo disso, talvez na Bíblia, seja a conversão do apóstolo Paulo. Não que necessariamente alguém estivesse orando por ele, nós não sabemos, mas um dia, sem que houvesse um mensageiro de Deus direto, humano, Deus diretamente foi falar com a vida do apóstolo Paulo, porque assim Deus quis resolver as coisas da sua própria maneira. Nos anos 2000, a gente pode dizer nos anos 2000, como se fosse algum tempo atrás, mas aí há cerca de 6 anos ou 7 anos, lançou um livro que não era um livro evangélico, mas que tinha uma premissa praticamente idêntica, com uma mudança de nomes ou de divindades. O livro, filme/livro, foi O Segredo, fez muito sucesso na época, continua vendendo muito, mas não com o mesmo frenesi que teve aí na meados dos anos 2000. E a ideia do livro é que há um segredo para o sucesso. Você precisa, parece até coisa de cristão, mas não é, pedir, crer e agradecer.
Só que diferente desse outro livro, A Poder em Suas Palavras, o segredo tem uma premissa que, na verdade, não é Deus quem está respondendo, mas a ideia do universo. E aí do universo, aí sim é uma ideia mais passiva ainda, porque o universo contempla aquilo que você está pedindo, seja isso uma coisa boa, seja isso uma coisa ruim. E o universo passivamente responde aquilo que é o seu desejo. Por exemplo, se você fica repetindo, eu não consigo emprego, o universo vai dizer, seja feita a sua vontade, e você não vai conseguir um emprego. Agora, se o contrário for verdadeiro, também vai acontecer. Se você disser, eu vou conseguir um emprego, o universo vai dizer, seja feita a sua vontade, e você vai conseguir um emprego. Agora repete para você assim mesmo, eu vou ganhar $1 milhão. Meus irmãos, pressuposto errado de ambos, e com roupagens diferentes, mas é basicamente a mesma coisa, é que o segredo da vida está naquilo que você fala. Seja aquilo que o universo responde, ou até que, muitas aspas, aí Deus responde, o grande segredo, ou a grande chave para você conseguir as coisas que você deseja, é você falar, repetir, pedir, acreditar nessas coisas que elas virão até você. E aquilo que você fala tem um poder enorme para influenciar todas as circunstâncias. E a gente crê, e a gente vê na Bíblia que quem influencia, e quem direciona, e quem dirige todas as circunstâncias, esse é Deus. Isso quer dizer que se nós orarmos aqui por alguma coisa que não seja da vontade de Deus, seja ela qual for, a gente pode orar, ficar horas e horas e horas e horas orando, repetindo, acreditando que se isso de fato não for da vontade de Deus, não adianta, isso não vai acontecer. Mas eu acredito piamente que se nós orarmos por alguma coisa que não é a vontade de Deus, Deus que está aqui presente no meio do seu povo, vai mudar o nosso coração, porque o seu Espírito Santo fala com a gente, para que a gente comece a discernir na nossa oração qual seja de fato o plano e a vontade de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que Deus é que tem esse poder para controlar todas essas coisas. E Deus, mais uma vez, quero repetir, contempla a nossa fé. Deus olha para aquilo que a gente crê. Deus quer que a gente acredite o tempo inteiro. Deus odeia, abomina a incredulidade, mas Deus não é refém das nossas vidas. Deus não é refém dos meus pedidos. Deus não é refém da minha vontade. Deus é um Deus que tem a sua vontade e quer que a gente se conecte com a vontade dele, se ligue na vontade dele, para que cada vez, inclusive mais, os nossos pedidos sejam um reflexo daquilo que Deus realmente faz e quer e deseja. Mas isso quer dizer que as nossas palavras não têm poder? Não é verdade. Não tem poder como o Don Gossett afirma. Mas tem mais uma realidade como aquela frase clássica do Goebbels, que diz que uma verdade, uma mentira repetida 10 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Não há nada de mágico nessa frase, não há nada de espiritual nessa frase, mas se você todo dia querer se convencer de alguma coisa, não é que o universo está conspirando, as circunstâncias estão conspirando, mas você vai acabar acreditando na sua verdade ou na sua mentira. Você vai acabar acontecendo isso, você acha que ninguém gosta de você. E se você repetir isso todos os dias para a sua vida, para o seu espelho, todos os dias, não é que as pessoas vão deixar de gostar de você, mas você vai ter a nítida sensação de que isso é verdade. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, não no sentido do segredo, não no sentido do poder em suas palavras, mas cuidado com a gente com aquilo que fala, porque aquilo acaba influenciando, em primeiro lugar, as nossas próprias vidas. Mas a Bíblia, nesse livro de Eclesiastes, nesse texto que nós lemos, também vai dizer para nós que a gente precisa olhar para as nossas palavras quando nós conversamos com Deus. O texto começa dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios, pois não sabem que fazem mal, e não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas ou sejam breves as tuas palavras. Guardar o pé, quando a gente entra na casa de Deus, é uma metáfora muito antiga, presente em outros textos do Antigo Testamento,
que é mais ou menos, olhe para a sua conduta, ou cuidado, como diziam alguns assim, estou olhando para o teu pé, guarda, atenção, olhe para você. E por que você precisa olhar para a sua própria conduta? Primeiro, porque nós temos uma tendência maior de falar do que de ouvir a Deus. Essa é a primeira premissa aqui de Eclesiastes, aquilo que ele chama a atenção para a gente. Olha, cuidado, porque a sua tendência vai ser naturalmente de querer falar mais para Deus do que querer ouvir coisas para Deus. E cuidado, porque no meio disso, de você falar muito, dizer muitas coisas para Deus, pode ser que você comece a demonstrar, pelo seu muito falar, uma falsa espiritualidade ou uma falsa piedade. De querer, talvez, no meio dessa história toda, falar mais coisas para Deus do que ouvir de fato sobre quem Ele é. De apresentar, talvez, as suas razões, e cuidado para isso, ao invés de tentar discernir a própria vontade, ou a vontade de Deus. Não é que a gente não deva falar, Jesus já chamou atenção bastante isso para a gente no Novo Testamento, dizendo para nós, olha, não é pelo muito falar que vocês vão ser ouvidos, mas falou, olha, quando a gente entra na casa de Deus, abra os seus ouvidos em primeiro lugar, do que antes abrir a sua boca e cuidado com ela. E o que a palavra de Deus diz é que isso é muito sério. Esse texto diz para a gente entrar na presença de Deus como adoradores diante do Pai, em primeiro lugar, ouvindo a Ele, em primeiro lugar, mais do que se precipitando para falar alguma coisa para Ele. Olha o que o Eugene Peterson fala. Ele diz, Deus está falando, e Ele deve ser ouvido. Mas de que serve um Deus que fala, se não há ouvidos que ouçam? Então Deus pega, falando da ação de Deus, uma picareta e uma pá, e cava pelo granito do nosso crânio, abrindo uma passagem que dará acesso às profundezas da mente e do coração. E aí, o resultado é uma restauração da Escritura. Olhos se tornam ouvidos. Deus está falando sempre, meus irmãos. A questão é que nem sempre nós estamos escutando aquilo que Ele tem a dizer para nós. E como é fácil falar com Deus. Às vezes o difícil nessa história é ouvir de fato a Deus. E eu quero contar para você um dilema que você provavelmente já deve ter concluído. Existem pessoas que você diz, olha, eu não entendo como uma pessoa há tanto tempo na igreja, ouvindo sempre as mesmas coisas, não consegue perceber esse ou aquele assunto, esse ou aquele pecado. Não precisa levantar a mão, mas você provavelmente já se viu falando alguma coisa assim, não é? Entendo, a pessoa está ali todo domingo, escutando a palavra, a mesma palavra que eu escuto, e ela insiste em cair nesse erro, naquele erro, etc, etc, etc. Agora você já fez uma pergunta? Você já se perguntou que você pode ser assim também? Que da mesma maneira que todo mundo sabe que fulano de tal faz isso, mas às vezes não tem coragem de dizer, talvez todo mundo saiba que você faz alguma coisa, mas ninguém tem coragem de dizer isso. Para você, se você tem alguma coisa para me dizer, me manda um e-mail essa semana, anônimo@gmail.com, faz uma coisa assim. Mas a gente volta e meia, a gente tem essa pessoa, a gente conhece várias. Não para pensar que de repente não, certamente há coisas que todo mundo enxerga a meu respeito, todo mundo enxerga a seu respeito, e talvez alguém tenha tentado te dizer, ou dito de uma maneira ou de outra, mas a gente não consegue, pelo nosso coração endurecido, entender essas coisas. Essa é a má notícia de hoje. Pode ser que nós sejamos uma dessas, e a gente não esteja percebendo. Portanto, em primeiro lugar aqui, chegue-se para ouvir na presença de Deus. Pode ser que o que você esteja ouvindo seja óbvio, ouça. Pode ser que você diga que você já sabe, ouça a si mesmo. Pode ser que você diga que isso não tem nada a ver com você, mas ouça. Porque a voz de Deus talvez esteja sendo bloqueada, Ele está falando, bloqueada no seu coração, porque nós entendemos que nós não estamos mais caindo nesses pecados, mas isso não é verdade. E para ouvir você precisa de duas coisas. A primeira delas é de fato ouvir.
quero dizer com isso, meus irmãos? A gente tem um recado, a gente tem um aviso, que a gente sempre fala, que é, no meio do culto, desliga o seu celular. Mas, às vezes, a gente não sabe se o Flamengo ganhou, se o Fluminense ganhou, se o Vasco ganhou, se o Botafogo ganhou, e a gente está ouvindo, mas a gente está ali de olho no jogo, não é verdade, irmão? Primeira coisa, de coração, desliga o seu celular. Virou uma praga de muitos e muitos tempos atrás. Não faz tanto tempo, mas de um pouco tempo. Às vezes a gente não escuta porque nós estamos distraídos com coisas simples que poderiam ser desligadas e a gente poderia ouvir. A primeira delas é ouça. E a segunda delas, é claro, e essa de fato é mais importante, é abra o coração, que é com você que Deus está falando. Não é com seu vizinho, não é com ninguém mais, mas é com você. E isso, a Bíblia diz que é melhor do que oferecer o sacrifício de tolos. Eclesiastes usa essa expressão. Sacrifício de tolos. O que é isso, meus irmãos? É uma expressão interessante, que tem a ver com aquela pessoa que se chegava ao templo, lá no Antigo Testamento, para sacrificar, que na verdade, ela não estava, o interesse dela era apaziguar a sua própria consciência de que ela estava fazendo tudo o que poderia se fazer para cumprir os rituais religiosos. Todos os profetas denunciam de uma maneira ou de outra essa história do sacrifício de tolos. Isaías vai profetizar, Jeremias vai profetizar, tantos outros vão profetizar e vão dizer, olha, Deus não se agrada desse tipo de sacrifício, de mãos levantadas, de mais mãos cheias de sangue, de sacrifícios muito bem comprados, como era no Antigo Testamento, mas com o coração distante de Deus, mas que as pessoas insistiam em sacrificar, porque na sua consciência, elas estariam bem diante de Deus quando elas cumprissem determinados rituais. Eclesiastes está dizendo aqui para a gente que isso é um sacrifício de tolos. De que maneira a gente vê isso hoje? A transposição é clara, meus irmãos. A gente foi, né? Você pergunta para você, foi na igreja ontem? Fui. Aí pergunta assim, foi bom? Foi. O que falaram lá? Não lembro. Só sei que foi assim. E às vezes, volta e meia a gente bate ponto. E às vezes a gente faz as coisas para manter uma relação amigável com Deus, e tirando a parte mais importante do nosso sacrifício, que é o nosso coração, que aliás que é a inteireza do nosso coração na presença de Deus. E a Bíblia diz que vocês não sabem o mal que vocês fazem quando vocês oferecem esse tipo de sacrifício. Não façam. Escutem e sacrifiquem realmente um sacrifício que agrada a Deus, que é aquele louvor que sai do fundo do nosso coração, que é um ouvido atento para discernir a voz de Deus e uns pés atentos para obedecer a voz de Deus depois que você a escutou. E isso tem a ver com a segunda parte, que tem a ver com os votos, meus irmãos, que é algo muito trabalhado aqui nesse texto. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Voto era muito presente no Antigo Testamento. Há diversas passagens. Deuteronômio 23, de 21 a 23 diz, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. E os que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. A Bíblia não é contra os votos. A Bíblia mostra Jacó fazendo um voto, a Bíblia mostra Ana fazendo um voto, e tantos outros versículos. Salmo 76, 12 diz, fazei votos ao Senhor e cumpri-o. Salmo 50, 14 diz, cumpre os teus votos ao Altíssimo. Mas a gente precisa entender o que são votos e o que não são votos. O que não são votos, meus irmãos, que é uma resposta à verdadeira adoração, o compromisso. O que não é voto, votos não são barganhas com Deus. Olha, Senhor, se eu for à tua casa 10 vezes, ininterruptamente, né, todos os domingos, eu fizer, aí o Senhor pode fazer isso comigo. O Senhor abre uma porta de emprego. Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego, eu prometo, aí pode fazer o contrário, que eu vou ficar 1 ano, não vou faltar nenhum culto, quero aconteça o que acontecer, 1 ano na tua casa. Senhor, eu prometo que assim que o Senhor conseguir a minha namorada, eu prometo que eu vou vir a todos os pontos da UPA ininterruptamente.
E às vezes a gente faz algum tipo de barganha com Deus. Senhor, eu posso fazer isso, o Senhor vai ficar bom para o Senhor e vai ficar bom para mim, porque eu vou estar na tua casa e também vou ter uma namorada, que coisa legal, né? Votos não são barganha. Segundo lugar, votos não são ultimatos. Que às vezes a gente também faz uma escala de como conseguir coisas de Deus. Primeiro eu oro. Deus não respondeu, eu oro mais. Deus não respondeu, eu jejuo. E Deus não respondeu, eu faço um voto. Aí eu quero ver ele não responder. Não é assim que a coisa funciona. Não há uma degradação de receber as coisas de Deus. Primeiro você ora, depois você jejua e depois você vota. E aí Deus está na parede e fala assim, agora sim eu entendi o que você quer. Não é isso, meus irmãos. Votos são compromissos, não frutos da barganha, assim como o jejum. O reverendo Dulce falou isso agora no mês de janeiro. A aula está na internet. Se você quiser depois ir lá, ipgb.org/download, tem aula sobre jejum, né? Jejum e votos e coisas parecidas são sim sacrifícios, mas são sacrifícios fruto da nossa adoração, da nossa dedicação, da nossa consagração a Deus, meus irmãos. Mas algumas coisas você precisa saber. Se você fez algum voto, cumpra, ok? É o que o texto diz. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Se você fez um voto, desculpa, ridículo, pede perdão a Deus e sai dessa enrascada. Eu fiz um debate uma vez na 93 sobre exatamente esse assunto. E o legal da 93 é que você tem gente do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, de várias denominações, de vários contextos, mandando os e-mails e as cartas. Aí o JR lê lá no rádio. E aí você vê que certas pessoas se meteram em coisas que são impossíveis de serem cumpridas. Foi às vezes nessa tentativa do desespero, né? Ou às vezes uma coisa fácil, ele diz assim, olha senhor, eu não vou beber Coca-Cola essa semana e o senhor me dá $1 milhão. Claro que um exemplo exagerado, mas tem gente que faz votos assim. Mas uma coisa que seria impossível, por exemplo, você pode prometer que durante 2 anos você não vai faltar um culto, e aí você é atropelado, você tem uma doença, alguma coisa assim. Acontece, irmão. E aí? Aí vai vir você aqui quase num estado terrível, porque você votou um voto de vir todos os cultos aqui durante tanto tempo. Coisas assim acontecem no Brasil todo, a gente escutou ali muito dia. Por isso, se um voto foi dessa natureza, e desculpa, da natureza do bizarro, da natureza do ridículo, e principalmente com essas palavras, eu nunca, ou eu sempre, por favor, pede perdão a Deus e fala, Senhor, me libera dessa história. Tipo, eu nunca mais farei isso, eu sempre, todas as vezes, não tem como. Ninguém pode dizer que nunca fará e que sempre fará isso todas as vezes. Aí tem uma passagem importante para você decorar, Números 15, 27 a 31. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado, a parte da cabra fica só no Antigo Testamento, né, meus irmãos? Mas existe o pecado da ignorância. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, teria a mesma lei para aquele que fizer isso por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa seria eliminada do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. A diferença aqui é de uma pessoa que de fato pecou por ignorância, mas diferente da outra pessoa que deixou de cumprir os seus votos, porque o resultado depois foi penoso demais. E aí, o livro de Deuteronômio, de Números, perdão, irmãos, está fazendo essa diferença. Não é aqui o contexto diretamente do votos, mas a gente pode ver de uma pessoa que, caramba, realmente foi por ignorância que eu fiz esse voto. E Deus conhece seu coração. Eu não conheço, Deus sabe. Diferente da pessoa que na hora de cumprir o seu voto, percebeu que talvez o que era para fazer, talvez tenha sido pesado demais, e aí vai querer negociar com Deus. Aí não, irmãos. Aí cumpre o seu voto. Deu para entender? Essa é muito importante, para a gente discernir essas coisas, quando a gente fala especialmente de questão de votos, que às vezes fica muito delicado, às vezes você na adolescência falou alguma coisa que nunca mais diante de Deus, e hoje a consciência está tranquila, às vezes Deus sabe, às vezes a nossa ignorância é o nosso momento para que a gente possa estar tranquilo diante de Deus. Agora, se o problema foi o peso das consequências, aguenta o tranco, aguenta firme,
e cumpre os teus votos. Não seja precipitado para falar, mas se você falou, é isso que a Bíblia está falando para você fazer. E no versículo 7, finalmente, meus irmãos, a Bíblia diz, porque na multidão, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Essa última frase que nós lemos juntos aqui, talvez seja o grande resumo dessa parte aqui, Eclesiastes 5, de 1 a 7. O resultado aqui é um adorador, a pessoa que está em mente aqui é um adorador, alguém que não guarda o pé quando entrar e não chega para ouvir. Primeira coisa, chegue para ouvir. Depois, não ofereça um sacrifício de tolos, ofereça um sacrifício de coração. E quando você for responder a mensagem de Deus e se comprometer com alguma coisa, não barganhe esse seu voto, não barganhe esse seu compromisso, que um verdadeiro adorador, ele vai honrar a palavra que ele teve. Mas em resumo, o que ele diz é, em todas essas coisas, teme a Deus do fundo do seu coração. Que todas essas coisas, essas outras, vão parecer até mais naturais para você. Roger Wilbray diz, não há razão para acreditar que para Salomão o temor do Senhor era diferente do que achado em Deuteronômio. Em outros textos, o que é o temor do Senhor? Obediência, amor, serviço, adoração, conformidade com os mandamentos de Deus, evitar o pecado, conduta honesta. Em resumo, a reverência para a adoração a Deus, característica dos crentes honestos. Isso é temor, esse é o resumo. Guarde 3 coisas no seu coração. Ouça a Deus com o ouvido e ouça a Deus com a alma. Antes de chegar na alma, precisa passar pelo seu ouvido. Então, em qualquer momento de culto, em qualquer momento de reunião, tenha a sua atenção focada para escutar e tenha a sua alma focada para entender qual é a vontade e a verdade de Deus. Segundo, valorize o ouvido mais do que a sua boca no seu relacionamento com Deus. É o que Eclesiastes diz aqui para a gente. Seja pronto, como diz Tiago, pronto para escutar. Coisas que talvez sejam óbvias, mas que na verdade não são tão óbvias assim, porque às vezes nós caímos nessas obviedades. Valorize esse momento, valorize o seu ouvido, entenda tudo que a palavra de Deus disser como para você. E faça um check-up na sua vida. E terceiro, teme a Deus. Leve Deus a sério, que Ele não está de brincadeira com você. Ele mandou Jesus para morrer em seu lugar, por causa dos seus pecados, para que você estivesse de novo reconectado com Deus, para que você herdasse a vida eterna, para que você fosse salvo. Deus te levou muito a sério e trouxe para você a salvação, mandou Jesus para morrer no seu lugar. Ele te levou a sério. Teme a Deus, leve Ele a sério também, e seus passos vão ser endireitados na presença do Senhor. Que Ele te abençoe.